Sou Luciano Salles, da Radiologia Médica, e agora iniciaremos a nossa segunda unidade. Essa unidade está mais voltada para as patologias que podem acometer essas mamas. Então, a gente primeiro começa uma contextualização. Será que todas as mamas podem ser mamografadas? Todas as patologias serão identificadas na mamografia? Alguma patologia pode passar desapercebida? E qual é basicamente a classificação dessas mamas com relação ao tecido mamário, enfim, e quais as indicações do exame de mamografia, quanto para o gênero masculino, quanto o gênero feminino, tá? Então, respondendo essas perguntas, todas as mamas podem ser mamografadas, mas a gente tem que lembrar das densidades mamárias. As mamas mais densas, elas não vão ter uma boa visibilidade em mamografia, por isso que não é indicado pacientes jovens fazer mamografia, paciente de 30, 25 anos, 20 anos não é indicado porque a gente vai ter mama ali muito densa, então a gente não vai ter visualização dessas patologias. Então, respondendo uma das perguntas, mamas muito densas, possivelmente algumas patologias podem passar desapercebidas. Sim, homens e mulheres podem fazer mamografia. O câncer de mama, que é uma das patologias, pode acometer homens e pode também, logicamente, cometer as mulheres, que é o grande público. Homens, apenas 1% da população mundial desenvolve câncer de mama. Então, faz também a mamografia, assim como se faz nas mulheres, tá? E o que nós podemos falar sobre as doenças ou as patologias das mamas? Elas são classificadas em alguns eixos. A gente vai começar falando sobre as doenças benignas das mamas e elas podem acontecer por diversos fatores, desde alterações funcional benigna da mama, que vai sofrer por questões de alterações hormonais, principalmente como o estrogênio, a progesterona, a prolactina, que basicamente vai fazer uma alteração ali na mama e até no funcionamento da mesma. Um exemplo que a gente pode citar é o ciclo menstrual da mulher, no qual a mama fica um pouco mais delicada, fica um pouco mais sensível e as pacientes podem se queixar de dor espontânea. Mas é uma consequência cíclica mensal aí, da menstruação, tá? E aí isso pode ocorrer devido às flutuações hormonais. Mas também é comum, nesse quadro das patologias que nós chamamos de benignas, verificarmos as alterações fibrocísticas, que são cistos que podem aparecer nessas mamas, muitas vezes múltiplos e de tamanhos variados, tá? Não é uma doença maligna. Também pode acontecer alterações inflamatórias e infecciosas, e assim a pessoa ter uma mastite, enfim, ter um outro tipo de inflamação no epitélio aí mamário, e aí essa mulher ter alguns sinais e sintomas, por exemplo, como clinicamente ver a mama avermelhada, a pessoa pode ter uma febre, ela pode ter, por exemplo, um abscesso, que pode ter uma coleção purulenta, enfim, tá? E também pode ter também algumas alterações neoplásicas, que é proliferação de células sem atipias, ou seja, são das mesmas características encontradas de uma mama sadia, tá? Então é muito importante reconhecer essas alterações. É comum a gente pegar mamografias e verificar cistos, enfim, e requer aí, obviamente, um olhar mais específico e mais atento aí para essas alterações. O outro grupo de classificações são as neoplasias benignas das mamas. E aí a gente está falando de um tipo de patologia que ela tem informações tumorais, mas não são cancerígenas. E são resultados de uma proliferação controlada de células mamárias. Então aí, na imagem já tem características específicas. E quais são, por exemplo, essas neoplasias benignas da mama? Um dos exemplos que a gente pode citar é o fibroadenoma. Um outro pode ser uma adenose, ou outro pode ser uma lesão esclerosante radial. Então, todas elas têm características benignas e, obviamente, que, apesar de ter características benignas, requer aí um olhar diferenciado, requer um acompanhamento a curto prazo, e enfim, tá? E a outra classificação, que é a que a gente tem que estar mais atento, são justamente as neoplasias malignas
das mamas. E aí a gente pode frisar aqui o carcinoma da mama, que é uma neoplasia maligna originada nas células epiteliais das estruturas mamárias, como os ductos ou os lóbulos mamários. E aí a gente vê a importância da anatomia que a gente viu na unidade anterior. Então é uma doença que pode ser genética e pode ser também multifatorial, tá? E aí, quando a gente fala multifatorial, a gente está falando aí de fatores de riscos, como uma predisposição hereditária, uma exposição hormonal prolongada, um envelhecimento, hábitos de vida e os fatores ambientais, tá? Dentre eles, em uma menor importância, aí, a exposição à radiação. Então, a gente está falando do câncer propriamente dito, e é uma situação que hoje mais mata mulheres no Brasil. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele relata todo ano assim, um censo e, infelizmente, ainda temos aí o câncer de mama ocupando o primeiro lugar no ranking aí, no quesito de mortes, tá? E aí, a gente tem as pacientes que são de alto risco. Então, as pacientes, por exemplo, que têm histórico familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, com diagnóstico de câncer de mama, elas estão ali no grupo de risco elevado. Mulheres também, mulheres que têm pacientes, famílias, né, de pelo menos parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral, também estão aí nesse grupo de risco. A gente tem aí, por exemplo, mulheres que teve história de câncer de colo de útero, ou mulheres que fizeram o tratamento, exemplo de doenças oncológicas com radioterapia, elas também aumentam aí o grupo esse grupo de risco. E também mulheres que já tiveram em outro momento câncer de mama, que isso pode ser uma recidiva aí de câncer. E aí, como é que se vê essas alterações malignas, por exemplo, nas mamografias? Então, assim, a gente tem algumas classes e a gente vai comentar a partir de agora. Então, elas podem aparecer como calcificações ou microcalcificações, que são justamente pequenas alterações cálcicas que vão aparecer bem destacada, por exemplo, numa mamografia. Então, essas calcificações elas têm alto potencial de serem alterações malignas. E aí, algumas características dessas calcificações, são importantes. Por exemplo, o tamanho, se a gente tem tamanhos maiores, vem elevar esse risco de câncer. A forma, se elas têm, por exemplo, de calcificações vasculares, se tipo de pipoca, se é fio de sutura, isso também vai ser importante, né? Então, se a gente tem aí, além do tamanho, um formato meio irregular, a gente aumenta aí o risco de ser um câncer. E se elas estão distribuídas, se elas são perto ou se elas estão distribuídas numa distância um pouco maior, e a questão da simetria, se elas são do mesmo tamanho, se uma se destaca com relação à outra por ser maior, então tudo isso tem que ser observado, tá? Depois a gente tem os nódulos mamários, que são diferentes de calcificações. Os nódulos mamários são estruturas que têm uma densidade um pouco diferenciada das calcificações, e também eles têm que ser observados com relação ao tamanho, quanto maior é mais risco de ser câncer. A forma, por exemplo, se ele tem uma forma oval, mas se um outro tem uma forma irregular, a gente vem dizer que esse que tem forma irregular tem mais risco de ser câncer do que, basicamente, esse que tem um formato oval. E a margem ela pode ser desse nódulo circunscritas, que é bem definida acima de 75%, pode ser obscurecida, que tem aí, oculta o tecido fibroglandular, pode ser microbulada, pode ser indistita ou pode ser espiculadas, tá? E aí a gente tem uma outra alteração que também pode ser câncer de mama, que é chamado assimetria. O que é assimetria? Eu tenho uma alteração do lado da mama do tamanho, que é o tamanho normal, e do outro lado da mama, essa alteração ela está bem aumentada. Então, isso é assimetria. Tá? Então, também tem a assimetria de desenvolvimento. Pode ser que uma lesão ela se desenvolva, tá? Uma nova lesão. Então, aí ela está aumentando de forma muito rápida. Isso pode ser um câncer. E também pode ser a distorção de arquitetura. O que é? Eu tenho um lobo que ele tem um determinado formato, então ele tem que aparecer na imagem nesse formato normal. E se na imagem ele está aparecendo de forma anormal, ele está tendo uma distorção de arquitetura, tá? E só para finalizar, por exemplo, nós temos aqui mais 3 lesões
que vão ser fortemente correlacionados com alterações malignas. Um ducto isolado. Então, se um ducto isolado está alterado, somente ele corre risco de ser câncer, tá? O espessamento cutâneo, que ele pode ser invertido, então isso pode também elevar o risco de ser câncer, e alterações nos linfonodos axilares. A nossa região mamária ela é repleta de linfonodos, então uma alteração no linfonodo pode sugerir que seja um câncer ou não, que pode ser esse câncer na mama, pode ser um câncer em uma outra parte no corpo, e esses linfonodos eles precisam ser também radiologicamente avaliados. Então, nessa segunda unidade, a gente falou das patologias que são diversas e que é importante para o profissional das técnicas radiológicas obter essas informações, uma vez que esse profissional vai fazer essas mamografias e vai, em primeira instância, verificar essas imagens e, a partir dessas imagens, ele fazer a conduta, se vai finalizar o exame ou se vai fazer um complemento, no qual eu vou falar em unidades posteriores.